Seja muito bem-vinda ao Café com Insight número 122. É um conteúdo matinal que eu compartilho aqui no Instagram do Marketing para Festeiras e depois esse conteúdo muito provavelmente irá para o nosso canal do YouTube e também para os nossos canais de podcasts. A minha intenção aqui com você ao compartilhar esse conteúdo é tornar o nosso dia melhor, mais produtivo e, claro, contribuir para a profissionalização do setor de festas e eventos. A gente percebe que é um setor encantador, né, delicioso de se trabalhar, mas com uma série de lacunas aí do ponto de vista de gestão. É um mercado onde a barreira de entrada, né, para a gente começar a trabalhar com festas é muito fácil, é muito simples. Qualquer pessoa que tenha um bom gosto, que seja apaixonada por receber, por fazer festas, por organizar eventos, por fazer doces, enfim, tem condições de entrar no mercado. Mas poucas pessoas, é um percentual bem pequeno, que consegue viver bem de festas. E por que isso? Porque falta gestão, falta um olhar empresarial, falta um olhar empreendedor, falta olhar para essa atividade como um negócio. E essa é a missão do Marketing para Festeiras, é justamente profissionalizar o setor, é fazer com que essas pessoas que são apaixonadas pelo que fazem sejam capacitadas, preparadas para ter um negócio de verdade. Porque ser apaixonado por aquilo que a gente faz não basta. A gente tem, além disso, que estruturar e olhar para essa nossa atividade como uma empresa que requer capacitação, requer gestão, requer uma formação de equipe, requer um olhar para o crescimento, requer um olhar para o futuro, né? E não se conformar com os resultados que a gente tem hoje, para que a gente se realize profissionalmente e financeiramente com aquilo que a gente ama fazer. Muito bom dia para quem está chegando ao vivo aqui comigo no Café com Insight. Alunas da Vivi, hashtag aluna da Vivi, né? Eu esqueci de colocar aqui, gente, ó, eu vou tentar colocar aqui, ó, medo de crescer. Eu ia colocar o título, né, da live e acabei não colocando. Então eu vou colocar aqui um comentário fixado pra gente conversar. E aí eu vou pedir então para vocês compartilharem essa live, né? Fixar comentário. Pronto, medo de crescer. É isso aí. Esse é o tema, né, do Café com Insight de hoje. Peço então que vocês compartilhem essa live com mais pessoas, né? Para que a gente então, que vocês junto comigo aí, que a gente contribua com a profissionalização do setor. Vocês sabem que eu não deixo para depois, então bora lá convidar esse pessoal, porque o conteúdo vai começar nesse momento, tá bom? Então, que é o tema que eu trouxe hoje? A questão do medo de fazer a empresa crescer. De uns dias pra cá, eu até tenho colocado nos stories, vocês devem estar acompanhando aí, que eu estou convidando profissionais, empresárias, né, que faturam 10 mil reais ou mais todos os meses com festas, seja decoração, confeitaria, cerimonial, bolos, balões, lojas de locação, lojas de artigos de festas. Eu tô convidando vocês, inclusive se você tá assistindo, ouvindo esse conteúdo em algum momento e você fatura mais de 10 mil reais, né, por mês, todos os meses com festas e eventos, independentemente dessa área, me manda um direct, me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, enfim, porque eu quero conversar com você, eu quero ouvir de você quais são os desafios do crescimento. Porque o que eu observo? Que a empresária que fatura até 10 mil por mês, ela tá em fase assim, inicial do negócio dela, não diria embrionária, porque já tem gente que tá ali, né, no 7, 8, 9 todos os meses, mas ela tá em fase inicial do negócio dela. E ela estando nessa fase inicial, ela tem alguns desafios. Quem já fatura acima de 10 mil por mês tem outros desafios. E quem fatura acima de 30 mil reais por mês tem outros desafios. E assim, consequentemente, né? Então, o que eu observo? Que se você tá hoje de 0 a 10 mil reais por mês todos os meses, o que você tem que fazer? Se capacitar em gestão, se capacitar na parte técnica do seu negócio, né, na execução da sua atividade, se preparar e ter uma estratégia de vendas. Para quê? Para você vender bastante, vender mais e ultrapassar os 10k todos os meses de faturamento. Eu não estou falando de remuneração, tá? E acima de 10 mil?
Acima de 10 mil, a gente observa que outros desafios surgem de atendimento, de processo, de equipe, de investimento real, de ter que colocar dinheiro no negócio, sabe? Então eu tenho observado e eu tenho conversado com essas pessoas sobre esses desafios dessa fase. Calma que depois eu vou chegar, tá? Se você já fatura mais de 30, 40 mil, calma que eu vou chegar em você. Mas hoje eu quero conversar com as pessoas que estão nessa faixa, acima de 10 mil até 30, até 40 mil por mês, tá? De faturamento mensal. Eu tenho conversado com vocês e se você tá nessa faixa e eu ainda não conversei, me manda um direct porque eu quero conversar com você. Porque eu tenho ouvido de vocês quais têm sido os desafios do crescimento. Porque a gente sabe que crescer dói, né? Quando a gente é criança e a gente sai, né, da infância para adolescente, não sei se vocês sofreram com isso, seus filhos sofrem com isso, enfim, às vezes é dor no joelho, dor na coluna, que é o que a gente fala que é a dor do crescimento. É quando a gente tá tendo aquele estirão, né? E o corpo, o organismo, ele tá sentindo esse crescimento. E ele dói. E essa dor, ela é real, né? Nas crianças. Nas empresas também. Essa dor do crescimento, ela é real. Porque até você chegar nesse patamar, você tá ralando ali para fazer a sua marca, para entregar o seu melhor, para precificar corretamente, para separar o lucro e tal. Quando você passa a casa dos 10 mil de faturamento, o que a gente vê? Que os desafios são outros e que aí começa a doer, a empresa começa a sofrer de alguma forma e você, obviamente, sofre junto, né? Então é sobre isso que eu quero falar para vocês, sobre a dor, sobre o medo de fazer o seu negócio crescer. Porque quando você está nesse momento, você tem que tomar algumas decisões de empresária. Inclusive, algumas empresárias optam por não crescer, né? Por quê? Dói. Porque não querem passar por essa dor. E eu quero mostrar para vocês que essa dor faz parte do processo. Que o medo de crescer faz parte do processo. Mas o que você só vai crescer se você se prontificar a passar por esse processo, a dar conta dessa dor, a dar conta desse medo. Então, o tema do meu Café com Insight de hoje é exatamente esse, né? O medo de fazer o seu negócio crescer. É natural, se você tá nessa fase, não se culpe, não se angustie, porque é uma das fases do crescimento de uma empresa. É o medo de crescer, tá? Então, olha só, então ela é comum. E aí eu vou falar de alguns tipos de medos mais comuns. E se você tá sofrendo desse medo, eu quero que você interaja aqui comigo, nos corações, no chat, enfim, pra gente conversar, né? Interajam comigo aqui, compartilhando comigo se você sofre com isso, né? Então, quais são os medos mais comuns, né? E que é legal você identificar qual que é o seu medo nesse momento. Primeiro, de investir demais e não ter retorno, sabe assim? De usar todas as suas economias e eventualmente não ter retorno, ou, na verdade, eventualmente não ter retorno, não. Investir e ter medo de não ter retorno, de colocar lá todas as suas economias e não ter retorno. Esse é um medo real. Um outro medo decorrente desse aqui também é de falir da sua empresa, deixar de existir. Então, eu vejo assim, eu sou pequenininha, tá, mas eu tô dando conta. O meu medo é de crescer, não dar conta e de falir, né? Então, às vezes, o crescimento ser mais negativo do que positivo. Muitas pessoas têm me dito isso aí nessas minhas conversas. De não conseguir dar conta das despesas extras. Por quê? Quando a gente cresce, normalmente impacta ir para um lugar maior, alugar um espaço maior, né? Uma loja, um barracão, um depósito. E claro, gente, conforme a gente vai crescendo, as despesas, os custos vão aumentando também. E daí esse é o medo, né? De não conseguir dar conta. De não ter certeza do que quer ser. Gente, é engraçado isso, né? Mas eu tenho conversado com algumas pessoas que têm dito assim, Vivi, eu não sei se eu quero crescer. Eu não sei mais por quanto tempo eu vou aguentar essa vida de trabalhar com festas. Muitas pessoas têm me dito isso. Vivi, eu não sei se eu quero crescer. Porque eu não sei se eu quero ficar nessa atividade fazendo o que eu faço por muito tempo. Tem muita gente que tá cansando. E sabe o que eu digo para essas pessoas? Então, você tá com esse cansaço porque você não tem resultado. Você tá com esse cansaço porque você tá com medo de crescer, né? Então, às vezes, falta orientação.
muitas pessoas também estão com medo de crescer porque se sentem sozinhas. Semana passada eu falei com uma pessoa, falei assim, Vivi, eu faço tudo hoje. Eu faço atendimento, eu crio o projeto, eu tenho equipe de montagem, mas a responsabilidade é minha. Eu tenho que pelo menos dar uma passada em todas as montagens. Eu me sinto tão sozinha, mas tão sozinha em tudo, nas decisões, nas execuções, em tudo, que eu não sei se eu quero crescer. Porque a impressão que eu tenho é que eu vou ter mais trabalho, e eu vou ficar mais exausta, e eu vou ficar mais sem energia. E eu vou ficar cada vez menos tempo com a minha família. Então eu não sei se eu quero crescer porque eu me sinto sozinha nesse processo, né? E também um outro medo muito comum é do desconhecido, é de não saber o que vai acontecer quando crescer. Porque daí junta tudo, né, gente? Quando a gente fala de medo do desconhecido, tá tudo aqui relacionado. É de investir de não ter retorno, de falir, de não conseguir dar conta sozinha, de não conseguir dar conta das despesas, de não ter certeza se é isso mesmo que você quer, né? Então, esse medo do desconhecido também acaba paralisando. E como eu disse, o medo, ele é normal e ele faz parte do processo. O que não pode te paralisar? O que não pode é fazer... Porque assim, não existe empresa, gente, estagnada. Ou a tua empresa está crescendo, ou a tua empresa está declinando. Nesse caso aí, não tem meio termo, tá? Então hoje, se a sua empresa você não tem um plano dela de crescimento, ela está indo para um plano de acabar, né? Então olha hoje para sua empresa e para pensar, reflete. Se tiver mais algum medo que vocês tenham que eu não consegui ilustrar, retratar aqui, coloca aqui para mim no chat que a gente conversa sobre os seus medos também, tá? Então, para todos esses medos que eu tô falando aqui para vocês hoje, qual que é a solução? Para todos eles, planejamento e pedir ajuda. Para todos eles, gente, é planejamento e pedir ajuda. Se hoje você não sabe exatamente em que situação você tá, como que você faz, como que você vai porque assim, a empresa, assim como a gente não cresce assim, ó, de um dia pro outro. A gente não tá engatinhando e vira adulto em 2 meses. Não, gente. Existe um processo. Primeiro a gente nasce, depois a gente, primeiro a gente firma a cabeça, depois a gente senta, depois a gente engatinha, depois a gente anda, depois a gente corre, daí a gente cresce, daí a gente cresce um pouco mais, daí a gente cresce um pouquinho pro lado, aí a gente cresce mais, a gente vira adolescente, né? As espinhas crescem, né? Enfim... Aí a gente se torna adulto, aí a gente amadurece. Então, se o ser humano hoje... Eu estava lendo outro dia, a adolescência hoje, os entendidos, os psicólogos dizem tal, que a adolescência hoje vai até 22 anos de idade. Pensa, gente, a gente está num processo de amadurecimento cerebral de 0 a 22 anos de idade. A mesma coisa acontece com a sua empresa. Então, às vezes, você fica assustada assim, nossa, quando eu tiver que alugar um barracão de 3 andares para colocar a minha empresa de locação... Calma, não vai pensar agora no barracão. Você pode sonhar grande, isso é legal, pensar grande. Mas se você hoje está numa lojinha de 20 metros quadrados, o que você tem que pensar? Na sua loja de 50 metros quadrados, na sua loja de 70. Se você está hoje na sua loja de 70, você vai para onde? Você vai para uma loja de 200 metros quadrados. Se você hoje já está na loja de 200 metros quadrados, você pode pensar, sonhar e se planejar para a sua loja de 500 metros quadrados. Se hoje você tem um acervo que você dá conta de fazer 3 festas no final de semana, pense no acervo que você tem que ter para dar conta de 4, de 5 festas durante o final de semana, né? Então, a gente não é assim num estalo que a gente cresce. E a tua empresa também é assim, não é num estalo que ela vai crescer. Aqui requer planejamento, que requer o quê? Olhar para o próximo degrau. Qual que é o meu próximo degrau? Então, olha para onde você está hoje. Então, aqui eu não sei se você está, em que fase que você está do seu negócio. Se você fatura de 0 a 10, se você fatura de 10 a 30, se você fatura mais de 30. Pensa qual que é o seu próximo estágio. Se você fatura 5, queira faturar 6 no mês que vem. Se você fatura 10, queira faturar 12 no mês que vem. Se você já fatura 20, 25, queira faturar 28, 30 no mês que vem. Então, qual que é o seu próximo passo? E o que você precisa fazer para o seu próximo passo? É planejar. E se esse degrau tá alto demais para você, esse planejamento tem que ser mais preciso. E aí, quando eu falo de planejar, eu estou falando em quais aspectos? Eu estou falando do aspecto, por exemplo, financeiro. Então, para eu para o próximo degrau,
Quanto que vai custar esse aluguel? Eu vou ter que contratar mais uma pessoa ou mais duas pessoas? Qual é o custo dessas pessoas a mais por mês? Eu tenho que contratar uma mudança do acervo de um lugar para o outro? Quanto que vai custar isso? Eu vou ter um acréscimo de contador, porque meu faturamento vai aumentar? Será que eu vou ter um acréscimo de contador, de impostos e tal? Planeja isso, entende? E olha para isso. E aí, e do ponto de vista financeiro? Vivi, eu descobri que a minha despesa vai dobrar. E agora? E agora que você tem que fazer hoje? Ah, minha despesa vai dobrar, então dane-se, vamos entregar para Deus e vamos lá, vamos alugar o depósito e seja o que Deus quiser. Deus vai ajudar. Não, calma lá. Deus tá vindo aqui hoje te ajudando, falando assim, calma, se planeja, faz uma reserva financeira e tal, né? E daí você fala, você não tá ouvindo isso e daí você tá lá fazendo de qualquer jeito e seja o que Deus quiser. Não, gente, Deus quer ajudar a gente, mas a gente tem que ouvir, certo? Então, assim, não é ir de qualquer jeito, é se planejar. E como que eu oriento vocês a fazerem esse planejamento financeiro, de aumento de despesa e coisa e tal? É fazendo o quê? Uma reserva. É se programar para fazer essa transição, para dar esse salto, para subir mais esse degrau do crescimento da sua empresa. Então, e qual que é essa reserva? Quanto que eu tenho que ter de reserva? No mínimo, 3 meses de despesas pagas. No mínimo. Qual que eu recomendo? 6 meses de despesas pagas. E qual seria o mundo ideal? 1 ano de despesa paga. Então imagine que você vai fazendo caixa agora de uma reserva e você fala, não, eu só vou dar esse salto, subir esse degrau quando eu tiver 6 meses de caixa guardado, garantido. Porque isso te dá tranquilidade, isso te dá segurança para dar esse passo. E você vai falar, Vivi, mas e se eu demorar 6 meses, 8 meses, eu não estou disposta a esperar tudo isso. Ok, você pode pedir um empréstimo do banco? Pode, mas contanto que você planeje. Mesmo que você queira crescer rápido e você tenha um dinheiro da sua pessoa física guardado e tal, você pode usar? Pode, mas é importante ter planejamento. Você tem que avaliar se a sua empresa tem capacidade de pagamento, se a sua empresa ela vai honrar com esse compromisso. Porque o que eu vejo é que as empresas que vão à falência, que não tem retorno, que não dão conta das despesas e que se arrependem de crescer, são as empresas que não se planejaram. São as empresas que não fizeram essa reserva, que não fizeram essa transição, sabe? Que não subiu um degrau, simplesmente atropelou essa subida nessa escada. Então, planejamento é fundamental. E outra coisa que é tão fundamental quanto o planejamento é pedir ajuda. Vocês tentam fazer tudo sozinhas. Sabe por quê? A empreendedora raiz é aquela super mulher, né, gente? Que dá conta de tudo. Acorda de manhã e fala, hoje eu vou levar filho para escola, hoje eu vou atender cliente, eu preciso mandar aqueles 2 orçamentos, depois eu vou criar aquele projeto, aí depois eu preciso ir lá na loja de locação para escolher as peças das festas do final de semana, eu não posso esquecer que eu preciso fotografar, eu preciso falar com a cliente para ver se ela já aprovou o orçamento dos doces, eu preciso... Gente... Aí eu preciso cuidar do meu negócio, eu preciso sentar, eu preciso planilhar tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus, a minha precificação... Eu tô faturando 40 mil reais por mês, 50 mil reais por mês. Eu não sei se a minha precificação tá correta. E vocês vão falar, Vivi, impossível alguém que fatura 30, 40, 50 mil reais por mês e não sabe se a precificação é correta. Vocês se enganam, vocês não têm noção do quanto de gente que fatura muitos mil reais por mês, mas eu tô falando de muitos mil reais por mês e que não tem a segurança se a precificação tá correta. E daí, vocês que estão tentando fazer tudo, dar conta de tudo, não tá olhando pro mais importante, que é a gestão do seu negócio. Aí você não tem segurança, você fala assim, eu acho que tá tanto, né? Então tá, acho que essa decoração aí, 5 mil tá bem paga. Passa 5 mil e, seja o que Deus quiser. Só que daí você aprova 2, 3, 4, 5 festas de 5 mil por mês, você fala, caramba, minha empresa faturou 25 mil. E pode ser que ela esteja no prejuízo, né? Então, peçam ajuda para aquilo que você precisa de ajuda. Se você cresceu sozinha até os seus 10k, acredite, não é o que você sabe até agora que vai te levar para os 20k. Não é. Gente, aqui eu vou fazer mais uma imersão sexta-feira. Mais uma, eu fiz uma em março, de 3 dias em São Paulo. Essa sexta-feira eu vou fazer mais uma imersão para um novo método de vendas.
o dia todo, das 9 da manhã às 20 horas. Dessa vez vai ser online, não vai ser presencial. Mas assim, eu já bloqueei minha agenda, eu vou sair do escritório, eu vou ficar em outro lugar para ficar imersa. Para quê? Para me capacitar, para melhorar, para conseguir trazer o melhor aqui para vocês. Então assim, e quando eu falo de ajuda, não é assim pedir ajuda, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar, pega na minha mão. Não é isso. É assim, é se capacitar, é adquirir um curso, é pedir ajuda, é se ajudar, né? Não é nem o termo correto, assim, se ajude, busque capacitação. Aquilo que você puder delegar, vai delegar. E aquilo que é só você, algumas coisas são só você na sua empresa. Eu estava atendendo uma mentorada nova essa semana, no início dessa semana à noite, e a gente estava falando que a última coisa que você terceiriza na sua empresa é vendas. São as vendas e a gestão. Eu consigo delegar montagem, eu consigo delegar arrumar o acervo, eu consigo delegar frete, eu consigo delegar balão, eu consigo delegar desmontagem, eu consigo delegar. Eu falando também semana passada com uma confeiteira, ela falou: Vivi, há meses eu não asso um bolo. Por quê? Delegou a produção básica, a produção do creme, do recheio e tal. Ela falou: eu foco na finalização da montagem. Então, delegou produção, sabe assim? Então, delega. E o que não pode sair da sua mão? Ou que quando sair, vai ser a última coisa que vai sair da sua mão. Vendas, atendimento a cliente e gestão do seu negócio. Esses 3 elementos são a última coisa que você vai delegar, que você vai terceirizar. É isso que você está precisando hoje da sua empresa para fazer ela crescer. O bolo você já faz, a decoração você já faz, o balão você já faz. Agora, para você ir para o seu próximo nível, é a gestão, são as vendas, o atendimento do seu negócio que vai te levar para cima de 10k e que vai tirar você dessa dor. Porque nesse processo de crescimento, de pedir ajuda, de se capacitar, você vai aprender e ser orientada em relação a quê? A contratação, a treinamento de equipe, a processos internos de trabalho, a como organizar a sua empresa, separar o lucro certinho para fazer ela crescer, como fazer essa transição. E daí, de repente, você vai falar assim: Vivi, mas eu não tenho condições de investir nisso agora. Se você não tem condições de investir em vendas, em atendimento e em gestão do seu negócio hoje, seja num curso, seja numa mentoria, qualquer coisa assim, vou te falar a verdade, você não está no momento de crescer. Uma empresa que quer crescer, mas não tem condições de investir nesse crescimento, ela não é o momento de crescer. Então eu tô te dizendo, fica do tamanho que você tá, fica do jeito que você tá. E vai guardando dinheiro, vai se preparando para isso, tá? Então, se você não tem condições hoje de investir em capacitação, se planejar para fazer isso, não é o momento de crescer. Continua só fazendo essa reservinha mensal, tá bom? Queria que você falasse da transição de aluguel de loja para mudança num canto de casa. Só que queria fazer um atendimento com hora marcada. Na verdade, você tá em casa e você quer ir pra loja. Deve ser isso, né? Ó, essa live é inteira pra você, tá? Porque eu tô falando exatamente disso. De qual o seu próximo degrau, de qual é o seu próximo passo para levar a sua empresa pro próximo nível. É exatamente fazer essa transição. Você vai sair de casa e você vai pra loja? Quanto vai custar essa loja pra você? Né? Qual que é esse custo fixo mensal? Então, pega esse custo fixo mensal, mais o seu Prolabore, são 5 mil reais de custo fixo mensal. Entre aluguel, internet, as despesas, contador, segurança, vigia, seguro, tal, deu 5 mil reais. Então tá bom. Então, a minha orientação é que você tenha pelo menos 30 mil ali guardadinho para você, de fato, ir lá alugar a loja. Por quê? Se tudo der errado nos primeiros meses, não vai dar, porque você vai se planejar. Mas se tudo der errado, pelo menos você dorme tranquila toda noite, porque você tem ali 6 meses de conta paga. E rala ali pra você não precisar usar esse dinheiro, né? Essa é a meta. Inclusive, gente, essa reserva de caixa que eu falo é interessante, que eu falo que é igual seguro de carro, sabe? A gente paga todo ano e reza pra não usar, né? Então, é isso. Essa reserva de caixa, você vai ter a reserva de no mínimo 3 meses, melhor que sejam 6 meses e tudo mais, mas você vai trabalhar, ter essa reserva e fazer de tudo para não usar essa reserva, né? Para você vender e fazer o negócio girar sem precisar usar essa reserva, né?
Bom dia para quem tá chegando agora. Então, gente, fazer um planejamento, buscar ajuda e orientação em capacitação, em mentorias. Não, outro dia eu falei assim, Vivi, eu não tenho condições de investir R$6.000, né, que é o valor da nossa mentoria por enquanto. Eu não consigo investir numa mentoria individual R$6.000, né? Daí, falei, ok, sem problemas, então investe no Excelência em Festas, que é o nosso curso de gestão, né? Se ainda não tem condições, investe no Excelência em Festas, investe no curso de precificação, porque de qualquer forma você já vai estar melhor do que você está hoje. Se você não tem condições de investir numa mentoria, vai para um curso de gestão. Se não tem condições do curso de gestão, vai para o curso de precificação. Qualquer coisa que você invista no seu negócio, você vai estar dando um passinho, por menor que ele seja, é um passinho adiante, né? E se você hoje já passou de R$10.000 por mês, todos os meses de faturamento, e você não tem em caixa hoje condições de investir 5, 6 mil, por exemplo, numa mentoria, a sua empresa não está preparada para crescer, tá? Esse é um indício de que você fala assim, posso investir agora? Posso. Então, beleza, é porque eu estou pronta para crescer. Então, se organize internamente para você poder fazer esse investimento, tá? Além disso que eu tô falando aqui, de lidar com os medos, se planejando, buscando ajuda através de capacitação e mentorias, enfim, o que é legal também você fazer? Primeiro, aprender com seus erros, né, gente? Nesse processo de crescimento, aprender com os erros faz parte do processo. Você vai errar, viu? Eu erro, você erra e nós vamos errar mais. Por quê? Só não erra quem não faz nada. Sempre, tudo que a gente faz na vida, em alguma parte podia ser melhor. Então, aprenda com isso. Errou, ajusta a rota e continua. Ah, isso não funcionou tão bem quanto eu imaginava? Tem problema, ajusta a rota e continua. Errar ou não dar tão certo também faz parte do processo, tá? Reconheça isso, porque isso é inevitável. Só pensa o seguinte, toda vez que algo não der muito certo, ou que você errar, e se você ficar assim, se martirizando, ai, porque eu errei. Não, entenda, o erro faz parte do processo. Só não erra quem não faz nada, tá? Então, se você estiver fazendo e errando, você tá no caminho, tá? Outra coisa também, celebre pequenas vitórias. Às vezes a gente esquece disso, né, gente? De celebrar pequenas vitórias. Cada contrato novo que você fechar, fala, agradeço, recebo e agradeço, né? Então, se você tem lá a meta de faturar mais de 10k todos os meses, você conseguiu o primeiro mês, comemora. Conseguiu o segundo mês, comemora. E comemora como? Primeiro agradecendo. E segundo, parabenizando a sua equipe. Seu marido trabalha junto. Chega e fala, que legal, atingimos, parabéns para nós, né? Pega lá, aí sim, gente, pega lá R$100 da empresa, R$100. Compra um espumante, se você gosta de espumante, compra um vinho e abre, gente. Se você atingiu a meta de 10k de faturamento naquele mês, a empresa pode pagar um espumante de até R$100, não vai acontecer nada não. Abre um espumante, celebra o cumprimento da meta. Segundo mês que eu atingi 10k, broxa. Então daí pega um espumante e mais um negocinho ali, vai, gente, uma tábua de queijo e vinho, uma coisinha assim, e comemora. Terceiro mês de 10k, o que eu vou celebrar? De que forma que eu vou celebrar agora? Dá pra sair pra jantar pago pela empresa? Maravilha, sai pra jantar pago pela empresa. Pequenas vitórias, vamos celebrar as pequenas vitórias sempre, tá? E aí, conseguir 3 meses de caixa, show de bola, começa a ver um espaço maior, começa a pensar na contratação da equipe, começa a investir nessas questões aí práticas do crescimento, né? Conseguiu 6 meses, maravilha, a hora é agora, né? Nesse meio tempo, tá com ajuda, tá com mentoria, tá fazendo um planejamento de crescimento, show de bola. A tua empresa, ela tá indo, né? Ela tá caminhando para um crescimento que eu chamo de sustentável, né? Quando você coloca uma rota de crescimento, ela tem que ser uma rota sustentável. Tem um monte de empresa que cresce e vai à falência no mesmo ritmo. Por quê? Esse crescimento, porque tentou dar um estirão muito rápido. O organismo não aguenta, entende? Então, é isso. E pratique a resiliência, né? Gente, isso para quem empreende, vocês já sabem, eu acho que eu nem preciso falar, né? De praticar resiliência. Porque empreender em geral é feito de altos e baixos, né? Empreender é uma jornada, é uma montanha russa, né? Então, e praticar resiliência, entender que faz parte da jornada, entender que faz parte esses altos e baixos e tudo mais,
pode nos ajudar a superar os desafios e superar esse medo. E vocês sabem que tem uma coisa que nos faz crescer e que não deixa o medo paralisar. Essa é a minha mensagem final do Café com Insight de hoje. Tem uma coisa que não permite que o medo nos paralise. É a ação. É nos colocar em ação que não vai deixar que todos esses medos de investir, de não ter retorno, de falir, de não conseguir dar conta, de não ter certeza do que se quer, do desconhecido, de ir sozinha, tudo isso acaba no momento em que você se colocar em ação, no momento em que você pedir ajuda, no momento em que você setar a sua mentalidade falando, chegou o momento de me planejar para crescer, chegou o momento de não me deixar esse medo me paralisar, né? Não existe água, gente, água parada apodrece, vocês já viram essa frase? Água parada apodrece. Se coloca em movimento, vai nos encontros de networking, converse com as suas parceiras, faz novas parcerias, enfim, se coloca em movimento, seja mais conhecida, seja mais lembrada, quem não é visto não é lembrado, então se coloca em movimento, compartilha os seus medos com as pessoas próximas de você, com as pessoas que você confia. Às vezes essa pessoa tem uma palavra para você que vai te ajudar a sair desse medo, que vai te ajudar a sair da paralisia, né? Então, por que às vezes as minhas mentoradas têm resultados super bons? Ah, porque a Vivi é excepcional? Não, é porque no momento que ela investiu na mentoria, ela tomou uma decisão de fazer os negócios dela acontecer, sabe? Às vezes a gente precisa, que nem agora, eu investi nessa imersão de sexta-feira. Na hora que eu tomei a decisão e eu investi, a minha cabeça é outra. Enquanto eu tava lá parada, esperando, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu compro? Será que eu não compro? Eu não saía do lugar. A partir do momento que eu tomei a decisão e eu investi em mais uma imersão, a minha cabeça mudou. Eu já bloqueei a minha agenda. Olha só, gente, na hora que eu tomei a decisão de investir nessa imersão que eu vou sexta-feira, que eu vou participar na sexta-feira, o que aconteceu com a minha cabeça? Primeiro, eu tomei a primeira decisão, eu vou. A segunda decisão, investi. Passei o cartão lá e não foi pouco. Passei o cartão. Nesse momento, a minha cabeça saiu do modo paralisia, do modo letargia, pro modo ação. Porque eu me coloquei em ação. E daí, na hora que eu me coloquei em ação, o que eu já fiz? Bloqueei a agenda. Já avisei aqui em casa. Sexta-feira não contem comigo. Eu não vou estar no escritório, no home office. Eu vou para um outro lugar onde eu consiga me concentrar, focar só naquilo. É esse o meu objetivo. Porque eu quero que aquilo me dê retorno na sexta-feira. Eu vou fazer imersão sexta-feira. E eu quero que aquilo me dê retorno na sexta-feira. E a minha mentalidade focou na sexta-feira, na imersão. Então, daí agora a minha cabeça tá assim, o que eu preciso fazer para sexta-feira para tudo dar certo? Bom, eu já quero assistir alguns conteúdos do curso gravado, eu já quero fazer tal coisa, eu preciso deixar minha agenda bloqueada, então eu não posso reservar nada. Aquela reunião que eu tinha marcada para sexta eu já tenho que trazer para outros dias, ou eu tenho que postergar para semana que vem. Bom, eu tenho que ver aqui em casa como é que fica a rotina das meninas, que tem que levar, tem aula disso, tem aula daquilo. Gente, olha só, quando uma decisão me colocou em ação para um monte de coisas da minha vida. E daí, quando eu chego lá na sexta-feira, eu consigo focar naquilo, me concentrar naquilo. Me diz aqui se tem como isso não dar resultado. Não tem como. É certeza de dar resultado. Porque eu tomei a decisão, eu investi, eu me movimentei para estar ali. Eu vou focar ali. Não tem como dar errado, entende? Não tem outro caminho. Não existe alternativa a dar certo ou dar errado. Não, porque eu fiz tudo, ou tudo que estava ao meu alcance, não tudo, né, gente? Mas estou fazendo tudo que está ao meu alcance para focar naquilo que eu preciso focar na sexta-feira. E eu não vou fazer mais nada. Eu vou fazer tudo antes, eu vou me planejar. Tá vendo a ideia do planejamento? Né? Eu vou me planejar antes, para que sexta-feira eu consiga bloquear minha agenda e fazer tudo o que eu preciso fazer, focando nessa questão dessa imersão de novas estratégias de vendas. Percebe que na hora que você toma a decisão, a sua cabeça muda? E na hora que você toma essa decisão, você é naturalmente impulsionado a ter ação. Lembra? Motivação? Motivo para ação. Qual que é o seu motivo para ação hoje? É a sua motivação que vai acabar com esse medo de crescer. É a sua motivação, motivo para ação, que vai acabar com essa letargia. Que vai acabar com esse, ai, que medinho de crescer. Gente, a água parada apodrece. Você tá com a tua empresa hoje, tá uma água parada?
tá virando, né? É o ratinho ali dentro da gaiola. Sai dessa gaiola, vai viver outras coisas. Investe em capacitação para o seu negócio. E reforçando, e agora sim pra gente terminar, que a gente até se excedeu aqui no tempo, né? Nos nossos 30 minutos de Café com Insight, porque eu valorizo o meu e o seu tempo aqui também, né? Então, como eu disse, quais são as 3 coisas que você tem que ser responsável pelo seu negócio? E que é a última coisa que você vai delegar e talvez não delegue. Você tem alguém para te ajudar ali, mas delegar não. O que é, gente? Repete aqui comigo no chat. Tem 3 coisas que você não pode ou você não vai delegar tão cedo. Ou que será a última coisa que você vai delegar. Que são vendas, atendimento a cliente e gestão do seu negócio. Por mais que você fale, que nem aqui, gente, o financeiro quem cuida é meu marido. Tudo bem, é meu marido, é meu sócio que tá cuidando disso. Entende? Que é o dono do negócio que tá cuidando disso. É o dono do negócio que tá olhando os centavos. É o dono do negócio que fala assim pra mim, o envio dos brindes vai ser feito pelo correio e não pela transportadora, porque isso reduz meu custo. Eu podia fazer esse retiro presencial em Brasília e eu podia fazer o mesmo retiro online. Como eu já fui num presencial em março, nesse eu optei para fazer online. Para quê? Para eu não onerar a empresa, para reduzir o custo. E na verdade, a empresa tem caixa para me mandar para o presencial? Tem, mas eu optei a trabalhar essa verba, esse investimento em outras coisas. Então eu vou investir do mesmo jeito, mas eu não preciso gastar agora com viagem, com hotel, com alimentação. Então eu optei por fazer online, mas eu tenho um controle da gestão do meu negócio, entende? Então mesmo que seja seu marido, seja a sua sócia, mas tem que estar, a rédea tem que estar na mão do dono. Vendas, atendimento e gestão. É isso que vai levar você para o próximo nível, para o próximo passo, que vai fazer a sua empresa crescer, que vai te dar a segurança necessária para a sua empresa crescer. Se hoje você não está olhando para isso, olha, você vai me agradecer, tá bom? E se você fatura, para quem tá chegando agora e não pegou o comecinho da live, né? Se você fatura mais de 10k todos os meses com festa, me manda um direct, porque eu quero marcar um horário, gente. Eu vou agendar um horário com você, 20, 30 minutinhos no máximo. É muito, muito rápido, tá bom? Eu quero conversar com você para entender quais são os seus desafios. Esses que eu passei aqui hoje já são algumas inferências que eu tô fazendo desses papos, mas eu quero saber mais. Então, me manda um direct, eu vou agendar um horário, nós duas vamos conversar para eu entender o seu melhor momento e, claro, vou te dizer aí maneiras de te ajudar nesse seu processo de transição e de crescimento, tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês. Depois você deixa aqui nos comentários desse vídeo, o que você achou, o que se fez sentido para você, né? De que forma que isso contribuiu com você, com o seu negócio, que eu vou adorar saber, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, que vocês tenham um dia maravilhoso, cheio de novos contratos fechados.